Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, cuja lição é de número 8, que nos traz o seguinte tema: Naamã é curado da lepra. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Meus queridos, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, nos conta a história de Naamã, um homem honrado, capaz e muito valente, que através dele, Deus havia dado vitórias sobre os inimigos da Síria. Mas, neste mesmo capítulo, nos narra que ele era um homem muito admirado devido à sua coragem, à sua força e à sua determinação em meio à peleja e às lutas. Mas Naamã, ele tinha aquela enfermidade que abatia muito o seu coração. E uma das pelejas, eles pelejaram contra o povo de Israel, levando cativo uma certa jovem. E essa jovem, diz a palavra, que foi morar na casa de Naamã. E ela testemunhou que lá em Israel, lá em Samaria, que era a capital de Israel naquele tempo, ficava um profeta. E ela falou para a mulher de Naamã: se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria diante do profeta, ele seria curado da sua enfermidade. Aqui eu quero abrir um parêntese da importância do testemunho que nós temos para as outras pessoas. Temos que levar a mensagem de salvação. Temos que testemunhar do poder de Deus, que Deus tem poder de curar, que o Senhor tem poder de libertar, que o Senhor também tem poder de transformar as vidas. Nós, como servos do Senhor, temos que ser testemunhas fiéis das obras do nosso Deus. E aquela jovem estava testemunhando do poder de Deus que habitava no profeta Eliseu lá em Samaria. Após ela ter testemunhado esse fato à esposa de Naamã, ele fica sabendo desse relato. Agora ele se impulsiona e vai até o rei da Síria, pede carta para apresentar ao rei de Israel e solicitar que ele o cure da sua enfermidade. Então Naamã chega diante do rei de Israel com aquela carta e diz a palavra: o rei de Israel ele não tinha fé suficiente e nem comunhão com Deus para ver o milagre de Deus acontecer. Mas o profeta Eliseu, ele tinha tanto comunhão como fé, e ele sabia que Deus operaria um milagre na vida de Naamã, como ele mesmo falou, para que saibam que existe o profeta de Deus em Israel. Então Naamã, com sua comitiva, desceu em direção à casa do profeta Eliseu. Chegando à porta da casa de Eliseu, Eliseu agora envia um mensageiro para Naamã. Naamã, ele estava esperando que Eliseu saísse, orasse a Deus, colocasse as mãos sobre a enfermidade e curasse da sua lepra. Mas o profeta não quis fazer isso. Quem sabe, até mesmo para testar a humildade e a obediência da vida de Naamã. Então o profeta pede que Naamã vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes sobre o rio, e aquela sua enfermidade seria curada. Ao receber essa mensagem, Naamã ele se abate, porque ele queria a presença do profeta ali perto dele, para orar e receber a cura. Mas o profeta, ele só mandou uma mensagem, ele não compareceu diante de Naamã. Por isso ele se indignou. E ele falou: poxa, será que não existe outros rios melhores do que o Rio Jordão? O Rio Jordão é bem conhecido porque as suas águas são águas barrentas, quase que sujas. E ali Naamã, ainda tomado pelo orgulho, ou quem sabe
pela prepotência, ele questionou aquela mensagem que vinha da parte de Eliseu, dizendo: lá na Síria não existe rio melhores do que o Jordão? E Naamã ali questiona por que Eliseu mandou que ele descesse sobre o rio Jordão, pois existia rio melhores com suas águas mais cristalinas, como era o caso dos rios que ficavam lá na Síria, o Abana e também o Farpá, águas limpas, segundo Naamã, melhores do que todas as águas que existiam em Israel. Então, Naamã, ele começa a questionar a mensagem que recebeu do profeta Eliseu. Mas um dos soldados que estavam ali questionou a Naamã: ora, meu senhor, você veio até Israel para receber a cura, e se o profeta pedisse para que você fizesse coisas maiores do que essa, você não faria? Então, descer sobre o rio Jordão é coisa pequena em comparação à cura que você receberá ao obedecer a palavra do homem de Deus. Então, Naamã ali, ele se desperta da sua arrogância, a sua prepotência, e resolve obedecer a mensagem, a palavra do homem de Deus. E ali ele, com sua comitiva, se dirige até o rio Jordão, e aí ele mergulha 7 vezes. E na 7ª vez, diz a palavra, em 2 Reis, capítulo 5, que na 7ª vez que ele mergulhou, quando ele subiu, a sua pele estava semelhante à pele de uma criança, totalmente purificado da sua lepra. Naamã recebeu a vitória, ele recebeu a cura da sua enfermidade quando ele foi humilde e obedeceu à voz do profeta, a voz de Deus através do profeta. Assim como Naamã, tem muitas pessoas que perdem a sua bênção por causa da falta de humildade e também da falta de obediência à palavra de Deus. Quantas vezes perdemos bênção por não trilharmos o caminho da obediência à palavra de Deus? A Bíblia nos diz, no Salmo de número 103, versículo 3, nos diz: e ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. O nosso Deus, ele tem poder de fazer sinais e maravilha na vida de todos os que crêem. Nós vimos aqui que Naamã, ele não era do povo de Israel, portanto, não pertencia ao povo de Deus, o povo de Israel. Ele era um sírio que adorava outros deuses, mas no momento que ele creu na palavra de Deus através do profeta Eliseu e obedeceu àquela palavra, ele também recebeu a vitória e o milagre na vida. Assim, queridos, Deus está disposto a abençoar, a curar e a transformar todos os que crerem. Assim também como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então as bênçãos de Deus está condicionada à obediência e também à fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Naamã obteve vitória porque se humilhou, reconheceu a soberania de Deus. E ali ele desceu 7 vezes sobre o rio Jordão, e na 7ª vez que ele mergulhou, ele subiu totalmente curado e purificado. Eu acredito que quando ele subiu ali na 7ª vez que ele mergulhou, ele deu aquele brado quando ele viu que a sua pele estava totalmente purificado da lepra. Com certeza foi um momento marcante e de muita alegria que Naamã teve ao perceber que o seu corpo já estava livre daquela enfermidade. Então, queridos, nós aprendemos aqui que Deus ele é poderoso para fazer muito mais
do que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, segundo o poder em que em nós opera. O nosso Deus é o Deus de milagre. Não ponha limites ao poder de Deus. Tem pessoas que acham que a enfermidade que tem, Deus não vai curar ou Deus não vai ouvir a sua oração. Nós vemos vários relatos bíblicos, como está lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus Cristo foi até Betânia e lá estava Lázaro, e depois de 4 dias que ele estava morto, Cristo ali foi até o sepulcro e ali levou uma palavra, e aquela palavra ali trouxe Lázaro de volta. Então, Cristo tem poder para curar todas as enfermidades. E Ele pode mudar a sua vida. Talvez você esteja passando aí momentos difíceis, como todos estamos passando, diante da pandemia, mas Ele tem poder, assim como diz o Salmo 46, que o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Então, queridos, creia nessa palavra. Deus está do seu lado e a vitória é sua em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e que cada um possa tomar posse, crer e perseverar até que a bênção venha sobre a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Não esqueça de curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através do ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformar, de libertar e de fazer a pessoa viver uma vida plena na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Shalom, povo de Deus.